Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de vós outros, né? Pelo convívio com todas aquelas pessoas com quem nós temos contatos, né? Nesta oportunidade, muito especialmente, aos alunos da FAESP, né? Do nosso núcleo aqui em São José dos Campos. Já estamos há vários dias, por que não dizer semanas, né? Separados por conta de algo aleatório à nossa vontade, né? Estamos envolvidos na área do ensino da palavra de Deus, muito especialmente no nosso núcleo da FAESP, aqui em São José dos Campos. A FAESP, irmãos, não obstante já passados 40 anos de existência, tem chegado recentemente aqui na nossa cidade, trazendo consigo a verdadeira identidade assembleiana. A palavra de Deus sem arrodeio, sem subterfúgio, sem meio termo, sem esnobação, né? Ela traz consigo a essência do ensinamento genuíno, sem dar nenhuma brecha a essa modernidade que tem campeado no seio das denominações, né? Paulo nos manda ter cuidado das filosofias e vãs sortilezas, segundo a tradição dos homens, né? O compromisso da FAESP, irmão, é com a genuína palavra de Deus. E também com você, que é aluno do nosso núcleo, né? Por acreditar na proposta da nossa entidade. Muito bem, quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Emanuel Barbosa Martins, nosso pastor presidente, por prismar pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Aos meus companheiros, né, pastor Jailson, na administração do núcleo, né, administração, ao secretário, irmão Edilon, aos professores, se bem que até o momento estamos contando diretamente com o pastor Carlos Nelson, né, ministrando a matéria homilética. Posteriormente, teremos outros nomes, outros professores que estarão dando a sua parcela de contribuição, ministrando também o ensinamento da palavra de Deus. Muito bem, nesta oportunidade, nós queremos trazer mais uma porção, né, da palavra de Deus. Gravamos já alguns áudios e repassamos para os alunos. Porém, Deus tocou no meu coração gravar o vídeo, né? E agora doravante, vamos ver se a gente grava porções da matéria, né? Tudo que vamos falar está inserido no livro texto, né? No livro que nós estamos estudando, o livro que tem as suas origens na CPAD, a nossa casa publicadora. Muito bem. Vamos recomeçar nesta oportunidade da página 61, a letra C, onde tem o título O crente está morto para a lei. Muito bem. Segundo o apóstolo Paulo, a lei para nós hoje é como um marido falecido. Romanos capítulo 7, versículo 4. Diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Morto para a lei, estando no corpo de Cristo. Nós temos visto simbolizado, há um simbolismo no batismo das águas, né? Onde temos esses três aspectos: morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós estamos sendo levados à água, estamos morrendo, né? Quando estamos submergidos, estamos sepultados. E ao sair da água, estamos ressuscitando para viver em novidade de vida. Agora, presta atenção, Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Entendeu? A lei domina o homem enquanto ele vive. Isto é regra geral, isso é incontestável, né? A lei não se aplica, aí já é outra história. A lei não se aplica em quem já morreu, né? Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo, em Romanos capítulo 7,
ele aplica a lei do matrimônio fazendo um paralelo, né? Fazendo um paralelo. Ele faz um paralelo entre a lei do matrimônio e a lei gravada em tábua de pedra. Essa lei prende o indivíduo, né, até a sua própria morte. Quando o homem morre, fica livre do matrimônio, né? Ambas as partes ficam livres, rompeu, não existe mais. Então, estávamos presos, nós estávamos presos em um casamento onde os ingredientes eram pecado, condenação e morte. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, meus irmãos, não obstante a lei ser santa, perfeita e agradável, ela resulta em condenação para quem está debaixo do seu jugo. Enquanto a união entre o homem e a lei deixava ali um processo de escravidão, a união matrimonial de Cristo e a sua igreja proporciona-lhe satisfação, assim como um perfeito casamento. Se bem que casamento perfeito não existe, nem aquele casamento que está dando certo. Muito bem. Ainda na página 61, nós temos na letra D, o crente está livre da lei. Olha o que diz Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Observe, mas agora é um advérbio de tempo, né, que demarca o antes e o depois. Antes e depois. Antes, sem nenhuma chance. A santidade da lei dizia para mim: fique longe, não se aproxime, fique longe de mim. Havia uma barreira, e essa barreira era uma barreira intransponível, né? Mas agora estamos livres, né? Estamos livres. Na versão Almeida Revista Atualizada, estamos livres, estamos libertos. Vem do vocábulo grego, que quer dizer foi anulado, foi eliminado, foi desfeito. Veja o que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Segundo aos Coríntios 3,7 diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, grave isso, letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar, fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então era algo transitório, algo que se desvanecia, uma glória que se desvanecia. E Paulo chama de ministério da morte, gravado em pedras, né? Que ministério da morte era esse? Claro, os mandamentos que estão inseridos no Antigo Testamento, né? Que foi gravado em tábua de pedra. Então, queridos, nada mais temos a ver com a lei como princípio para a nossa salvação, como princípio para o nosso novo estilo de vida. A lei não serve como guia para a vida cristã. A nova lei que nos guia é a lei do espírito de vida. Servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra do que foi escrito em tábua de pedra. Ministério da morte é que Paulo chama. Portanto, a nova vida age de acordo com os princípios espirituais e não no campo da legalidade, né? Das legalidades, né? O legalismo. Essa nova vida opera no espírito humano. O Espírito Santo, ele é o agente da nova vida em seu poder transformador, né? Na página 62, letrinha E, diz que somos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A minha permanência na graça de Deus me faz cumprir a lei real, me faz cumprir a lei perfeita da liberdade. A graça de Deus foi manifestada. Tito capítulo 2, versículo 11. Justificado gratuitamente pela graça. Romanos 3, 24. Salvo pela graça.
Atos 15, versículo 11. Gálatas 2, 21. Querer ser salvo pela lei é declarar sem valor a morte de Cristo. Gálatas 3, 2 e 3. Querer ser salvo pela lei é viver na carne e não no espírito. Gálatas 3, 10. Querer ser salvo pela lei é ficar debaixo da maldição. Atos 15, 10. A Gálatas 5 e 1 também. Querer ser salvo pela lei é meter-se debaixo do jugo. Gálatas 5 e 4, querer ser salvo pela lei é ficar separado de Cristo. Gálatas 5 e 4, querer ser salvo pela lei é cair da graça de Deus. Gálatas 1, 6 e 9, querer ser salvo pela lei é ter outro evangelho. Opa, outro evangelho é anátema. A Bíblia diz que é anátema. Segundo aos Coríntios 3, 7 e 9, querer ser salvo pela lei é ficar debaixo do ministério da condenação. Então, nós não estamos sem lei. Nós temos lei. A lei perfeita da liberdade. A lei do Espírito. E de onde provém essa lei do Espírito, pastor? Essa lei do Espírito nada mais é, irmão, do que o lado espiritual da lei. Porque a lei dos 10 mandamentos, ela existe. E o lado espiritual, não mais a literalidade da letra, mas o lado espiritual. Quer um exemplo? Jesus veio trazer evidências espirituais da lei. Veja o exemplo. A lei catalã dizia: dente por dente, olho por olho. Matou, morreu. Aí vem Jesus e diz: eu, porém, vos digo. Olha que autoridade, só pode ser um Deus, né? Eu, porém, vos digo: qualquer um que se encolerizar contra seu irmão já é réu do juízo. Aí eu pergunto: é mais fácil que a lei lá atrás disse aos antigos ou o que Jesus falou para nós? Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu pergunto a vós outros: é mais fácil que a lei disse lá aos antigos ou o que Jesus disse para todos nós? Está vendo? Que nós não estamos sem lei? Agora, é preciso saber que a graça não nos dá a liberdade para pecar. Estamos na graça de Deus. E esta graça, esta abundante graça, ela tem nos colocado de pé diante dos homens e diante de Deus. Nós vamos gravar outros vídeos dando continuidade a este assunto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.